som, informações. Tem luz e muitas vibrações. Tem som, informações. Tem luz e muitas vibrações. Tem som, informações. Tem luz e muitas vibrações. Vou perguntar e quero ouvir. Ei, você tá aí? Vou perguntar e quero ouvir. Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Vamos hoje falar de meditação, yoga. Olha que bacana. Vocês vão ficar sabendo tudo. Como relaxar, como ficar bem com ele, esse querido maravilhoso Fernando Hartmann. Olá! Autoescola Nova União, gente. Vocês já tiraram a carteira do CNH? Não tem melhor. Autoescola Nova União. Lá... Gente, meu convidado já chegou. Ei, é hoje. Fernando Hartmann chegou, mas tá certo? E os nossos agradecimentos. H-Patentes, Shop Mídia Irecê, Trilha Outdoor e Comunicação Visual, Forte Comunicação e Eventos, C-Music, SM Fardamentos, Autoescola Nova União, que eu já falei dela. Minha gente, tirar essa CNH e outra. A Autoescola Nova União é de uma ousadia que não tem tamanho. Você vai lá, faz a sua matrícula e ganha brindes, minha gente. Até test drive em BMW. Ricardo Arara, nosso locutor. O nosso locutor do nosso carro de som virtual, Ricardo Arara Mundial. Jane Marina, Corretoras de Imóveis. Estúdio Sérgio Malaquias. Esse homem é um bombril, né? Sérgio Malaquias faz de tudo. Locução, é fotógrafo, é editor. Janine Mon, minha secretária virtual. E a loja Esquina Modas. A Esquina Modas ontem, né, me presenteou com aquela camisa belíssima do Brasil. E vamos, minha gente, torcer para o nosso Brasil, hein? Não esqueçam nosso podcast, tá? Spotify Anchor. Estamos ao vivo, minha gente, na rede SDPTV, tá? E também o nosso YouTube. Vão lá, inscrevam-se, comenta, aciona aquele sininho para ficar ligadinho em tudo, tá, meus amores? E vamos chamar meu convidado. Só, gente, que antes disso, eu preciso falar dele, né? Temos que falar do meu convidado. Estamos vivendo tempos de urgências. A busca desenfreada para ter e realizar muitas vezes faz com que alcancemos um nível altíssimo de estresse. Uma das ferramentas que podemos lançar mão para termos equilíbrio é o yoga. Para sabermos mais sobre essa prática milenar, vamos conversar com o nosso querido convidado Fernando Hartmann. Mestre em meditação e yoga há 46 anos. Mentor para o desenvolvimento humano integral na busca pela excelência humana. Formação acadêmica em administração e psicologia. Vamos chamar ele. Eita! Boa noite! Foi um suspense. Boa noite, meu amor. Fique à vontade para se Obrigado. apresentar
Dá seu boa noite aos nossos convidados lindos. Isso. Tá me ouvindo bem, Nando? Estou ouvindo bem, você me ouve também? Todos me ouvem? Muito bem. Fique à Ótimo. vontade, Nando. Bom, boa noite, é um prazer estar com você, com essa galera aqui no nosso bate-papo de hoje. Como você falou, meu nome é Fernando Hartmann, eu atuo com a prática de meditação yoga há mais de 46 anos e é muito bom compartilhar essa noite com você e fazermos uma prática de mindfulness no final da nossa live, se o pessoal estiver disposto e você também concordar, né? Claro, você é que manda, meu amor. Obrigado, eu sou apenas um colaborador e com muito prazer, com muita satisfação. E vamos falar sobre essa prática milenar do yoga, o que é o yoga, né? Juntamente com a prática da meditação. Então, se você quiser começar perguntando uma coisa, o pessoal também participando, meu amor, claro, já podendo tá perguntar, aqui. participar, né? Nando, vou te chamar de Oi. Nando, acho gostoso. Pode chamar. Obrigado. Nando, yoga e meditação, qual é a diferença entre as duas práticas? Bom, na verdade, a meditação faz parte da prática do yoga. O yoga é uma filosofia milenar que tem como meta principal o autoconhecimento e a evolução pessoal. Então, na prática do dia a dia, nós fazemos atividades corporais, respiratórias, de relaxamento, descontração, concentração, atenção, e a meditação é uma etapa das práticas do yoga. Então, minha prática bem completa, né? Agora, é bom você me lembrar, né, que o yoga é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Então, a prática que se vê no YouTube, né, no dia a dia, nas escolas de yoga, é apenas para nos capacitar para a nossa vida de qualidade. Então, um dos resultados do yoga é você conquistar bem-estar, saúde integral e qualidade de vida, que todo mundo no momento busca, né, diante desse estresse aí que tomou conta do mundo com a pandemia. E aqui no Brasil, além da pandemia, toda aquela complicação que aconteceu, e agora com as eleições, quer dizer, nós podemos falar que uma grande parte da nossa sociedade está num estresse agudo, né? E tanto a prática da meditação isolada, como a prática do yoga como um todo, nos ajuda muito a conquistar esse bem-estar, ter essa percepção, ter esse autocuidado, essa autovalorização. Então, praticar yoga realmente é algo bastante auspicioso nesse momento que nós estamos passando. E chegando aí, Natal, festas, Carnaval, férias, então, praticar para poder estar aí em condições de celebrar o Natal, de curtir o Ano Novo, de curtir quem vai curtir férias agora nesse período, né, estudantes, enfim. E daqui a pouco chegando no Carnaval também, né? E como você falou, é importante manter a vacinação em dia para poder não só se cuidar, se proteger, mas também proteger o outro. Então, Nando, então podemos meditar sem necessariamente estar praticando o yoga? Em meditar, você está praticando yoga. Você pode praticar a meditação sem fazer aquela aula completa que integra, como eu falei, práticas corporais, respiratórias, alongamento, né? Práticas de relaxamento, descontração. Então, você pode só praticar a meditação. Quais os ganhos com a prática do yoga? De uma forma geral, eu costumo falar que nós somos um ser holístico. O que é um ser holístico, né? Nós temos um corpo, esse corpo precisa estar saudável e vitalizado para poder no dia a dia realizar as suas diversas tarefas, né? Profissionais, pessoais, familiares, enfim. Nós temos a mente, que é um instrumento de ordenação dos pensamentos para que as ações possam corresponder à sua expectativa, ao seu próprio plano de vida, né, planejamento de vida. Nós temos emoções, aí entra a inteligência emocional, de você saber controlar o seu emocional para enfrentar esses desafios.
senão acontece que a gente vê muito aí, né? Um estresse praticamente coletivo, um esgotamento físico e mental, e que afeta o ser como um todo, né? Então, além do corpo e da mente, nós temos emoções e sentimentos, mas nós temos o quê? A vitalidade. Precisamos ter essa vitalidade. E essa vitalidade, ela precisa estar presente no corpo, na mente, aquele velho ditado, corpo são e mente sã. Então, não adianta você ter um corpo saudável e a mente esgotada, ou a mente esgotada e o corpo disposto, vamos dizer assim. Então, tanto o corpo quanto a mente caminham juntos, né? A turma do Bobcat quer saber quantas vezes por semana é necessário praticar. Bom, eu costumo falar, os mestres falam isso, né? Que yoga é a vida toda. A vida toda é yoga. Por quê? Porque, na verdade, né, yoga significa união. Então, nós buscamos essa união do nosso ser como um todo, né? Como eu falei, corpo, mente, emoções, sentimentos, vitalidade, o nosso eu interior, a nossa essência divina que nós somos, que nós precisamos também aprimorar, né? Em união com as pessoas com quem nós convivemos, o universo em si. Então, na verdade, o yoga é uma filosofia prática de vida que abrange o todo. Agora, a prática em sala de aula, com tapetinho, com colchonete, essa coisa toda, né? Ela deve ser feita pelo menos 2, 3 vezes por semana. Para quê? Para que faça, como eu falei, capacite você como um todo, não só o corpo, não só a mente, mas também a sua inteligência emocional, a sua harmonia interior, ter a paz interior para poder conviver aí nesse mundo estressante que nós estamos enfrentando. Então, 2 vezes por semana já se tem um resultado. 3 vezes, melhor ainda. E como eu falo, existem exercícios que você pode e deve praticar ao longo do dia a dia. Então, às vezes eu brinco com meus alunos, né? 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E se perdeu o sono de madrugada, pratica yoga, pratica meditação. Em vez de ficar inquieto na cama, né? Sim, então, senta, bota uma música, faz um alongamento, faz um relaxamento, respiração. Daqui a pouco você embala de novo e mergulha no teu sono. Vamos lá, eu já botei o meu. Já botei o meu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Para alcançar os objetivos do yoga e da meditação, é preciso disciplina e constância, Nando? Com certeza. Uma das características do yoga, né, é você conquistar a disciplina. Para quê? Para que você encontre seu ponto de equilíbrio, para que o seu dia a dia seja mais confortante, seja mais alcance uma alta performance, né? E se você não tem disciplina, você fica, tanto física como mentalmente, você fica perdido. Vai para lá, vai para cá, aquela ditado da música, né? Deixa a vida te levar. E quando você tem disciplina, você que leva, você que conduz a sua vida. Então, disciplina é uma das qualidades que nós desenvolvemos através da meditação e do próprio yoga. Soraya está no Rio de Janeiro, Gonçalves de Ibipeba, gente, gratidão, tá? É isso que eu quero, que é muito bom a gente saber. Onde é que está a Soraya aqui no Rio de Janeiro? Soraya disse que está no Rio de Janeiro. No... A minha minha colega de bairro. Meia sou eu. Eu estou no Meia. Fernando, estudos científicos comprovam que o yoga pode promover crescimento de determinadas áreas do cérebro relacionadas ao equilíbrio e à força. Procede, Nando? Sim, com certeza. Renê e Soraya são meus alunos. Exatamente, acabou de dizer. Ó, entrou a Mônica aí também, ó, meus alunos presentes. Gratidão. Gente, que bacana. E também é importante frisar que o yoga e a meditação são práticas que a ciência vem aprimorando, né? Apesar de ser milenar, ter mais de 7 mil anos, né? Desenvolvido na Índia, a partir dos sábios, a partir dos mestres, a própria ciência vem desenvolvendo essas práticas e mostrando seus resultados através de pesquisas. Então, grupos de pessoas que estão com situação não só de estresse, mas condições de saúde também debilitada,
E com a prática da meditação, com a prática do yoga, consegue se restabelecer. Eu, por sinal, tive a minha própria experiência. Com 19 anos, eu estava internado no hospital para operar úlcera. Sim. Só que eu tinha 2 anos trabalhando direto e já internado no hospital, recebi a informação que o meu gerente na época me colocou de férias, que eu não tinha 2 férias vencidas, ele me colocou de férias no lugar da licença médica. E aquilo mexeu comigo. Na minha opinião, na época, na minha cabeça, eu estava ali no hospital internado para operar devido à pressão forte que eu tinha no trabalho. Eu trabalhava com o setor financeiro e de pessoal, né? E aí eu assinei um termo, eu saí do hospital, eu decidi me curar, eu radicalizei na época, parei de comer tudo alimento industrial, animal, né? Inclusive mel eu parei de usar. Eu comprei no moinho, e comecei a comprar os alimentos, na época já biológicos, né, em grão. Então, aveia em grão, trigo em grão, eu moía para fazer o pão de aveia, pão de trigo, enfim. E eu curei a minha úlcera, eu voltei no meu trabalho, bati de frente com o meu gerente na época, no final eu curei a minha úlcera, eu estou com 65 anos hoje, né, estava com 19, eu nunca mais senti problema de relação ao estômago, né, de úlcera. Eu passava muito mal na época, né, então eu comecei com a meditação, depois fiz curso de meditação, passei a ser instrutor e comecei a praticar yoga, e depois fiz curso de formação, de especializações, enfim. Então eu posso dizer que o que me curou na época, além de uma alimentação balanceada que é importante, foram as práticas de meditação e de yoga. Então eu sou experiência viva, né, de que a meditação, do que o próprio yoga não só cura a pessoa, mas também dá todo um ponto de equilíbrio e vai desenvolver autoconfiança, autoestima, autovalorização, que no momento, especialmente a mulher, precisa ter esse posicionamento, de se valorizar, de se fazer respeitada, de ter autoestima, de ter autoconfiança. Então, muitas vezes a pessoa... tem a violência doméstica, né? Mas eu amo meu marido. Não, primeiro se ame. E se você pratica yoga, você vai desenvolver o autoconhecimento, e através do autoconhecimento você vai ter a autoconsciência dos seus atos. Aí você vai ter a autovalorização, a autoestima, vai elevar a autoestima. Então a ciência vem comprovando que realmente prática de meditação, prática de yoga, entre outras terapias integrativas como o Reiki, por exemplo, né, realmente tem muito resultado em todos os aspectos de ser e de viver. E essa visão holística que nós, a partir do yoga, procuramos despertar as pessoas de buscarem e de viverem. O rei Lion, ele quer saber o que é preciso para começar a praticar o yoga. Primeiro, decidir, né? Decidir se você quer continuar sofrendo aí nesse dia a dia louco, ou se você quer realmente conquistar o seu bem-estar. Em seguida, eu sugiro sempre que você procure um profissional formado, né? Uma escola de yoga que tenha, tem muitas pessoas que acabam praticando yoga e que vai ensinar, esse aí tem curso, né? Então, pelo menos um curso de formação. Eu, nesses 46 anos, tenho diversos cursos, diversas formações e especializações. Então, o que eu recomendo é procurar uma escola que esteja legalizada, procurar um professor, um instrutor, um profissional que tenha curso de formação e que possa contar com o seu acompanhamento, não só dentro da sala de aula, mas também fora de aula. Então, por exemplo, um diferencial que eu procuro sempre seguir, primeiro porque eu pratico o yoga antigo. Então, no yoga antigo, nós temos todo um cuidado com o aluno. Então, eu procuro acompanhar o aluno, observar se o aluno está fazendo aquele exercício corretamente, tanto a postura que nós fazemos do yoga, quanto a própria respiração, relaxamento. Então, se eu percebo alguma coisa não está ok, eu converso com o aluno, né? Procuro orientar, estimulo para que ele pratique também em casa. Eu falo para os meus alunos terem um caderninho do yoga. O que é um caderninho do yoga?
é você ter um caderno para anotar as práticas que você faz no seu dia a dia, para quando você estiver em casa, final de semana, um tempo de folga, né? Pegar aquele caderninho e você vai saber, eu vou fazer esse exercício aqui. Uma postura, uma respiração, uma meditação, entendeu? Então, você com esse caderninho de yoga, você vai somando, né? E quando a pessoa anota, eu falo, se anotar alguma coisa, me mostra para eu conferir para ver se está certinho, né? E aí você pratica no seu dia a dia e conforme você vai assimilando essas práticas, você procura sempre fazer alguma coisa em casa. Hoje de manhã cedo, ou à noite, né? Ao longo do dia, final de semana. Porque nós temos 24 horas. Então, se você faz 2 vezes por semana, são 2 horas. Então, se você complementa essa prática no seu dia a dia, na sua casa, numa caminhada, enfim, você vai sentir que os benefícios vão se ampliar, vão se multiplicar. Então, o caminho é esse. Procurar uma escola, um professor capacitado, formado e buscar sempre fazer também a sua parte no seu dia a dia, observando não só, como eu falei, os exercícios em si, mas a própria filosofia de vida, o próprio estilo de vida que o yoga vai conduzir você nesse caminho do bem-estar. Nando, as práticas do yoga e da meditação são cada vez mais utilizadas tanto para prevenir quanto para ajudar a reverter e tratar a ansiedade. O estresse e seus sintomas, além de diminuir a ocorrência de outras doenças, o que é que você me diz? Ela é boa? Mais um ponto importante que você citou, né? A prevenção. O yoga é uma filosofia que tem realmente a visão preventiva, não só da doença, mas como você falou, da ansiedade, estresse, porque na verdade esses desconfortos, esses descontroles, seja através do estresse, que gera ansiedade, entre outras situações, a visão preventiva e o autoconhecimento faz com que você possa perceber e cuidar antes que seja uma doença. Então, a ansiedade o quê? A ansiedade é uma expectativa do que vai ser do futuro. Então, se você pratica meditação e você vive o seu momento presente, você não vai ter ansiedade. É a mesma coisa, depressão. A depressão muitas vezes está ligada ao passado. Uma situação que você viveu, que você não assimilou bem, né? Então, você vai alimentar aquele estado e vai gerar uma depressão. E a ansiedade, você fica na expectativa do futuro, um futuro que você não sabe que se vai chegar ou não, e aí você gera o quê? Essa ansiedade, e acumulando vai gerar outras situações de doença mais séria, né? Muitas vezes um acúmulo excessivo, então muito tempo de um estresse agudo, por exemplo, lembrando que o estresse ele vai gerar, ninguém morre de estresse, mas o estresse muitas vezes leva você à morte através de doenças, como derrame, infarto, e fora também, se você está extremamente estressado, não é nada difícil você tropeçar, por exemplo, num caminho, cair, quebrar a perna, a própria natureza reage. Não só a natureza cósmica, mas a nossa natureza. Então, se você está num estresse agudo e você não se cuida, ou você vai ter um AVC, ou você vai ter um acidente, né, para que você possa se cuidar. Ou então, minha amiga, você vai deixar esse corpo mais cedo. Menino, Heber Fernandes, meu afilhado, acabou de entrar e já chegando dizendo, menino, gente, ansiedade, eu sofro, é isso mesmo. Tem que meditar, Qual o conselho que você dá? Ele é um homem que trabalha muito, ele usa muito a mente, né? E qual o conselho que você dá para que Heber Fernandes consiga, né, conciliar trabalho com estresse e relaxar também, né? Bom, o primeiro ponto é isso, é você identificar e reconhecer. Porque muitas pessoas não identificam e não reconhecem, não aceitam
está numa situação de estresse, por exemplo, a própria ansiedade, né? Então, mais uma vez, é aquilo que eu falei, se você pratica e desenvolve o autoconhecimento e a autoconsciência, você vai conseguir identificar e reconhecer o seu nível de estresse, de ansiedade, depressão, pânico, muitas vezes obesidade. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter o autocuidado, você vai se cuidar para poder estar bem. Se você percebe que já está num nível muito elevado de estresse, ansiedade, ou o que for, né? É importante que você peça ajuda. Então, não espere chegar num nível grande para poder pensar, querer. A gente tem visto aí, né? Outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul, e muitas pessoas revelam casos de não ter procurado a tempo uma ajuda médica, né, ou terapêutica mesmo, para poder cuidar, e aí esperou chegar num ponto extremo, e aí o resultado pode ser muito maior, né? Então, o primeiro ponto é esse, saber identificar em que nível de estresse, de ansiedade, depressão, pânico eu me encontro, tá? Reconhecer isso, aceitar que você está nesse estado, e aí você buscar uma ajuda. Né? Eu, por exemplo, na época que eu tive aquela úlcera que eu me internei, eu saí, né, do hospital, né, por situação que eu já falei, mas eu fui buscar ajuda como? Professores de meditação, professores de yoga, fiz tai chi também na época, fiz terapias holísticas, depois comecei a fazer curso para me tornar também profissional para ajudar outras pessoas. E um ponto importante, como já estava, depois de 10 anos passado essa situação, que fui buscar um caminho dentro desse autoconhecimento, né? Eu fiz o quê? Eu saí daquele emprego que eu estava, eu fui morar numa barraca de acampamento nas montanhas de Friburgo, ali em Boca do Mato, quem conhece aqui o Rio de Janeiro, né? Da barraca de acampamento, eu recebi, vamos dizer assim, uma casa de pedra abandonada. E naquela região, na época, isso há 40 anos atrás, não tinha luz. Só tinha lampião de querosene, né? Então, o que aconteceu? Eu reformei aquela casa, eu fui morar naquela casa, aí era fogão de lenha, né? Aí eu passei a trabalhar em Friburgo, então eu ia e voltava, né? Então, eu fui trabalhar o autoconhecimento para que eu pudesse aprimorar todo esse processo e pudesse, então, voltar para poder ajudar as pessoas. Então, tudo que eu faço hoje, nesses 46 anos, eu tive toda a experiência pessoal de sentir ansiedade, pressão muito forte do trabalho na época, né, estresse, e aí eu fui me cuidar. Então, hoje, tudo aquilo que eu proponho, que eu procuro compartilhar com as pessoas, a grande parte eu pude experimentar. Então, eu fiz terapias. Aliás, quando eu fiz psicologia, a gente faz um estágio, e nesse estágio você também passa por terapia 42 horas, 46 horas, se não me engano, né? Então, além de fazer o estágio na época, eu também tive que fazer terapia para poder pegar o certificado, né? Então, é muito importante isso, que você aceite um estado de desequilíbrio para que possa ou receber ajuda, ou pedir ajuda, ou buscar ajuda. Não esperar chegar no ponto máximo, no ponto extremo, para querer se cuidar, que muitas vezes não dá tempo. Então, a gente vê a pandemia, né? Quantas pessoas partiram desse corpo, dessa vida, devido a situações já de doenças. Muitas pessoas estavam doentes e não sabiam. Então, na verdade, a Covid, né, foi apenas uma desculpa, vamos dizer assim, que o universo teve para poder tirar a vida daquela pessoa. Então, se você observa, se você faz uma atividade, seja meditação, yoga, academia, corrida, desde criança que eu faço, né? Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz corrida, natação,
depois eu fui lá para o Oriente e hoje eu sigo no caminho do Oriente. Então, por exemplo, eu faço caminhadas longas, eu caminho 4 horas. Então, no domingo passado, nós subimos o Morro da Urca, no Rio, não sei se você conhece o Rio, pegamos a pista Cláudio Coutinho, fomos até o final, voltamos, pegamos a trilha lá pro Morro da Urca, fomos lá em cima, depois voltamos. E teve alguns meses atrás, quando eu fui rever a trilha depois desse tempo de pandemia, né, eu desci o Morro da Urca correndo. O pessoal achou assim, é bom aqui descer correndo, né? Quer ver? Eu desci correndo, falei, estou em forma. Então, realmente é importante que cada um de nós nos cuidemos para podermos cuidar também da própria vida, do próprio outro, do próprio universo. O universo Nando, precisa... Diga. Fala-se em esvaziar a mente durante a prática do yoga. No que consiste? Deixa eu explicar o processo mental. Né? A nossa mente tem toda uma amplitude de percepções e sensações. Então, por exemplo, a atenção é o primeiro caminho de tudo que você faz. Então, você está aqui nesse momento tendo a atenção do que você está vendo, do que você está vivenciando, né? E a prática da meditação mindfulness, o que é mindfulness? É viver o momento presente, o aqui e agora. Então, existe uma técnica de meditação em que coloca você no seu momento presente, no aqui e agora, que é a atenção plena. Depois da atenção plena, você desenvolve o quê? A prática da concentração. O que é a concentração? É o foco. É você concentrar a sua atenção, concentrar a sua mente, concentrar a sua consciência naquilo que você está fazendo nesse momento ou pensando. Depois da concentração, vem a reflexão. Reflexão o quê? É você pensar em alguma coisa. Muitas vezes as pessoas falam assim, o que você acha disso? Eu vou meditar. Não, você não vai meditar, você vai refletir. Pensar sobre aquilo. Existe a imaginação. Einstein falou naquela época, né, que a imaginação é mais importante do que a própria ação. Se eu falo para você, fecha os olhos, imagina você caminhando num parque, num jardim florido. Tá? Se você consegue imaginar, você vai conseguir quase que vivenciar aquela situação. Por quê? Para a mente, não importa se você está ali, importa o que você está fazendo ela vivenciar. Né? Então, você visualiza o sol. Se você consegue visualizar o sol, perceber o sol, sentir o sol, você vai sentir calor no seu corpo, mesmo estando frio. Né? Existe a mentalização, que é o quê? A gente fala para você tem um objetivo, tem um sonho, né? Então a gente faz o quê? Aplica uma técnica de mentalização. Mentaliza o seu sonho, você vai mentalizar aquele sonho, vai mentalizar aquele ideal que você tem em alguma situação da sua vida, né? A meditação, na prática oriental do yoga, né? Na Índia principalmente, é um estado de não pensamento. O que é o estado de não pensamento? É quando você consegue limpar, esvaziar a sua mente e nesse vazio mental você mergulha no oceano de possibilidades. Nesse vazio cósmico, tudo está contido. Então você consegue, através da intuição, da percepção, da meditação, você consegue muitas vezes captar alguma coisa por intuição, pela própria meditação. E tem a iluminação. Os mestres do yoga da Índia, muitos deles sábios, conseguem a iluminação. Nós temos a própria história de Buda, né? Buda se iluminou praticando o quê? Meditação. Ele falou, eu só saio daqui, daquela árvore boa que ele estava meditando, depois que eu alcançar a iluminação. Quando ele alcançou a iluminação, o que ele fez? Ele veio para ensinar as pessoas o caminho da iluminação, que é o caminho do meio. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Então, e a prática da meditação é isso, é você limpar a sua mente, diminuir o seu fluxo de pensamentos, até você conseguir
zerar o fluxo de pensamento, você mergulhar num estado contemplativo e meditativo. Só que é claro, né? Para você chegar a esse estado, é preciso o quê? É preciso constância, é preciso disciplina, é preciso prática, e essa prática no dia a dia você vai desenvolvendo no que você está fazendo, você está desenhando, pintando, trabalhando, enfim, dançando, você vai desenvolver a prática da concentração, e com essa concentração vai desenvolver o seu foco, e com o seu foco você vai conseguir ampliar a sua percepção, o seu nível de consciência. E a meditação vai ser um passo que você vai conquistar naturalmente. Bacana. Fernando, yoga une o corpo com sua mente, une a energia com a mente, une a personalidade com o corpo, para que sejamos um só. O yoga tem todo um processo de cuidar do corpo, cuidar da sua filosofia, cuidar das atitudes, depois cuidar da respiração, da concentração. Qual o papel da meditação nesse processo? Bom, primeiro a respiração é a base da vida e também a prática do yoga e da própria meditação, né? Quando você consegue ter uma das primeiras etapas que a gente fala na meditação, é você justamente levar a sua concentração, a sua percepção, a sua respiração. E existem várias técnicas de respiração para você alcançar o seu nível de equilíbrio, o seu nível de autocontrole, né? Então, por exemplo, uma prática simples que você pode desenvolver no seu dia a dia é praticar a respiração em 4 fases. Inspire, prenda, expire, prenda. Então, ampliar a sua inspiração para que aumente a sua capacidade pulmonar, respiratória e cardíaca, você vai oxigenar muito mais o seu corpo, consequentemente a sua mente. Se a sua mente está oxigenada, você vai conseguir não pensar com mais facilidade. E se você não pensa com mais facilidade, você vai conseguir se concentrar naquilo que você quer realizar, executar ou até mesmo refletir, pensar. Nando, fala-se hoje que na prática do yoga o importante são os exercícios físicos e respiratórios para alcançar o equilíbrio, não dando ênfase à meditação. Você acha que tem como desvincular a meditação do yoga? Não, porque as práticas do yoga, primeiro que não são, como eu falo sempre, né? Não é uma atividade física, não é uma ginástica, é uma filosofia que você vai desenvolver através de práticas corporais, respiratórias, relaxamento e meditação também. Então, numa prática do yoga, nós temos os asanas. Os asanas são as posturas, e é muito mais do que um simples movimento, uma simples posição que seja, né? E essas posturas foram desenvolvidas pelos sábios da Índia na época, há cerca de 7.000 anos atrás, pela observação, pela contemplação da natureza. Então você vê, tem postura da árvore, postura da montanha, postura do arco, enfim. Então, a própria postura em permanência, que deve ser feita pelo Yoga Antigo, sugere isso, é uma postura, né? Uma permanência que você coloca tanto a respiração quanto a sua consciência. Então, você, na verdade, quando você está numa asana, você está numa postura contemplativa. Por quê? Você está tendo a autoconsciência, por isso a gente sugere fazer com olhos fechados, está tendo a consciência da sua respiração e do seu coração pulsando. Porque nem sempre você percebe o seu coração. Por quê? O coração pulsando é mais sutil. Quando você respira, você percebe. Agora, você percebe o seu coração pulsando? Não. Mas se você fechar os olhos e levar atenção, até mesmo colocar as mãos, né, você consegue perceber. Então, o asana em si
é uma postura contemplativa. Eu costumo falar que a meditação é uma conversa com Deus, uma conversa com o divino, é um momento de oração. Então, quando você está em contemplação, está em meditação, mesmo numa postura do yoga que você faça, você deve estar em contemplação, em oração e meditação. Então, todo asana é a postura contemplativa. Para meditar, necessariamente é preciso estar sentado de pernas cruzadas, com os olhos fechados, ou a meditação pode acontecer, por exemplo, enquanto estamos em uma sala de espera de um médico? Existem várias técnicas de meditação, as estáticas, as ativas e as em movimento. As estáticas, realmente, normalmente você consegue fazer desse formato, como eu estou agora, por exemplo, pernas cruzadas, coluna ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, nem tombando para trás nem para frente, e com os olhos fechados. Então você vai aplicar alguma técnica que vai te levar a um esvaziamento mental e uma descontração física corporal. A meditação em movimento, você pratica como? Você pode praticar cantando, dançando, amando. Sabia que você pode meditar amando? Pois é. E a meditação ativa, você pode fazer dançando, você pode fazer correndo, você pode fazer de diversas formas. Então, na verdade, existem várias técnicas de meditação, estáticas, ativas e em movimento. Então, por exemplo, tem gente que fala, né? Eu sou muito agitado, muito inquieto, não consigo meditar. Não, faça a meditação em movimento, faça a meditação ativa. Até mesmo, por exemplo, você está em um movimento, por exemplo, não, nesse momento eu estou muito inquieto, estou muito agitado, estou preocupado, então vai caminhar. Medita caminhando, respira caminhando. Então, agora eu estou, acalmou, tranquilizou, aí você senta e faz a meditação estática. Ou então, não, estou muito desanimado, triste, aborrecido, né? Vai, bota uma música ali, bota uma música para dançar, a música baiana, por exemplo, né? Boa para isso, axé, né? E dança, 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 até esgotar a sua mente. Quando você esgota aquele estado de desânimo, de motivação, né? Você vai o quê? Você vai renovar o seu ânimo, a sua motivação, e aí você vai conseguir voltar ao seu estado normal, né? A um ponto de equilíbrio. Então, na verdade, é isso. Existem várias formas, várias técnicas, várias escolas de meditação. Não só dentro do yoga, né? Mas, por exemplo, tem a meditação Zen, tem a meditação Zazen, que são meditação do Japão, tem meditações árabes, tem meditações da China, tem meditações da Índia, tem meditações muitas da própria Egito, né? Naquela época, alguns milênios também, né? Então, existem várias técnicas, existem várias escolas de meditação, estática, ativa em movimento. Então, você vai buscar aquela técnica, ou aquela escola, ou aquela prática, que vai corresponder ao seu momento presente. Então, você desenvolve aquilo que é... Né? E também tem uma coisa importante. Nós temos o biorritmo. O que é o biorritmo? É o seu estado interior nesse exato momento. O seu biorritmo, ele é mutante, ele pode ser alterado em qualquer momento. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora, tranquilo, tá? Então, por exemplo, a meia hora antes da prática, da nossa live, né, caiu um temporal aqui onde eu moro, e o Wi-Fi caiu. Eu fiquei sem Wi-Fi. O que eu fiz? Eu desliguei tudo, apaguei tudo, religuei tudo, e vai dar certo. Então, estamos aqui conversando. Coisa então, linda. Se você consegue praticar, é importante você ter o autocontrole e uma coisa importante, ter a fé. O que é ter fé, né? É você acreditar, você confiar numa força maior do que isso, do que o corpo, do que a mente, né? Isso são instrumentos que nós temos para poder usar no seu mundo físico. Mas existe uma força maior
E se você se conecta com ela, se você sintoniza, né, pode chamar de Deus, universo, enfim, tá? E você confia nessa força, você acredita que vai dar certo e dá certo. A Soraya Ferrari disse: Doinha, seu sotaque é tão lindo que quando Baiana. fala parece um mantra. Ah, Soraya. Isso é porque eu estou calma, Soraya. Meditou antes da live. É, sim, eu já estou zen aqui contando. E fala que você é da Bahia. Nosso horário já está chegando ao final. Tá Nando, bom. Sim. vale a pena incluir a meditação na rotina diária? E quais os benefícios? Com certeza vale a pena. Eu recomendo que todos pratiquem meditação. Quem quiser saber mais, quem tiver interesse, me siga no Instagram, depois a gente conversa pessoalmente, né, no privado, né, ou no WhatsApp, né? Os benefícios, eles são imensos. A nível corporal, ele relaxa o corpo, ele dá postura corporal, alinhamento corporal. Mentalmente, ele acalma, ele diminui o fluxo de pensamentos, torna a sua mente mais calma, dá foco, dá concentração, dá atenção, torna você com uma mente mais intuitiva, ou seja, leva você a conectar a sua mente superior, a mente que é positiva, intuitiva, reflexiva, conectando novas e maiores possibilidades. Ela leva você a uma conexão com o seu eu interior, com o seu autoconhecimento e, principalmente, sintoniza você com o divino, com o sagrado, com Deus, conforme você acredita, pratica, né? E, como eu falei, a meditação é uma oração, uma conversa com Deus. Então, a meditação, ela ajuda você em todos os aspectos de ser e de viver também. Gente, nosso horário estourou, como sempre. Gratidão, gratidão, mestre maravilhoso. Que noite prazerosa. Não esqueçam nossas redes sociais, YouTube, Show Podcast, Spotify, Instagram, Eu e Você Tá Aí. Também temos o Doinha Prata e o nosso programa todas as terças-feiras. Inclusive, Nando, nós estamos ao vivo pela rede SDPTV para o Brasil e o exterior, que é sempre nos horários terças, às 20h30, no horário de Brasília. Nando, meu amor, obrigada. Vamos fazer a meditação? Deixe suas considerações finais e vamos fazer nossa meditação. Vamos fazer. Nando. Me diz uma coisa, quanto tempo você me dá para a meditação? 5 minutos, porque o horário... 5 minutos. 5 minutos é até muito, porque tá estourado, viu? Tá Eu bom. vou dar 4 minutos, Nando. Dá Tá um bom. tchau pra galera. Muita gente. Pessoal, gratidão pela participação, pela presença, as minhas alunas queridas. E vamos meditar. E me segue lá, me convida, né? Sim. Segue o Ei Você Tá Aí, o Doinha Prata e o Fernando Hartmann. Mestre Fernando Hartmann. Isso. Bom, nesse momento, então, eu convido vocês para buscar uma postura confortável, fazer um movimento, uma meditação estática, por causa do tempo também. Então, só senta, fecha seus olhos, alinha sua coluna, perceba a música que toca e apenas respire lento e profundamente. E à medida que você respira lento e profundamente, você vai relaxando, descontraindo, soltando o seu corpo. Você vai acalmando, diminuindo o fluxo dos seus pensamentos de sua mente. Você alinha suas emoções. Você conecta o seu coração
o seu eu interior. E assim você sintoniza a essência divina, Deus, como você acredita e pratica. Vivenciando o yoga, a união de todo o teu ser com o ser divino. Vivenciando paz, equilíbrio, harmonia, sentindo amor, sentindo gratidão. E você vai relaxando, acalmando, respirando, e assim nós vamos nos despedindo dessa nossa live, desejando a você saúde, paz e bênçãos divinas. Vamos nos falando pelo Instagram e desejo a todos Feliz Natal. E a Doinha, gratidão pelo convite, pela nossa live que foi abençoada, e que sejamos todos divinamente felizes e abençoados. Gratidão. Amém. Namastê. Amém. Amém. Gente, muito obrigada, que coisa linda. Que noite prazerosa, minha gente. Tenha uma excelente noite. E vamos praticar, que é muito bom, viu? Eu que ando numa vida tão corrida, estou me sentindo bem, tanto ao ponto, né, da querida amiga que está aqui presente dizer: a voz está um primor. Um beijo, Fernando. Obrigada, meu amigo. Eu não vou te dar Feliz Natal agora, não, porque a gente vai continuar. Ah, não, a gente vai se falar. Se falando. E quem me seguir também. Gratidão, muita luz, muita paz. Obrigada, Nando. Boa noite, gente, para todos. Boa noite. E descansem. Descansem. E se cuidem. Se cuidem e vamos se vacinar. Vacinar, se ame acima de tudo, né? Namastê, Mônica. Namastê, namastê. Tchau, meus amores. Olá e bem-vindo a esta pequena meditação. Nós vamos começar nos sentando numa posição bem confortável, mas com as costas eretas. Vamos soltar todo o peso do nosso corpo em direção ao chão. Inspire profundamente e expire longamente. Mais uma vez. Inspire profundamente e ao expirar vá soltando braços, pernas e quadris. Agora deixe sua respiração no seu ritmo natural e apenas observe cada inspiração e cada expiração. Em que parte do seu corpo é mais fácil sentir a respiração? Nas narinas, na garganta, peito, ou no abdômen. Apenas observe. E veja se você consegue determinar a localização exata
de onde sente as ondas da respiração fluírem. Continue observando cada inspiração e cada expiração. Perceba o efeito revigorante de cada inspiração e relaxante de cada expiração. E agora podemos abrir os nossos olhos e finalizar a prática. E até logo.